texto bíblico escolhido carinhosamente para a nossa reflexão de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vou ler os versos 6 e 7. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Interessante, os que fizeram essa pergunta a Jesus: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Os que fizeram essa pergunta a Jesus foram os apóstolos. Sim, os seus seguidores. Veja que quando essa pergunta é feita, Jesus já havia ressuscitado e já havia estado com eles em diferentes momentos. Aproximava-se o momento de Jesus voltar para o céu. Mas os apóstolos, por incrível que pareça, eles ainda tinham dúvidas. Por isso que eles perguntam: será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ainda aquela ideia de que Jesus seria um governante político, militar, que venceria os inimigos de Israel e colocaria a nação israelita como a mais importante da terra, para iluminar a terra com o conhecimento do Deus eterno. Enfim, a visão dos apóstolos ainda era um pouco estreita. Mesmo que eles já tivessem avançado na compreensão, depois da ressurreição de Jesus, no entanto, ainda não entendiam o suficiente. E Jesus então diz: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Jesus respondeu, mas não assim de uma forma direta, como eles queriam ouvir, né? Afinal de contas, quando é que Jesus voltará? Não para restabelecer o reino a Israel, mas para fazer o reino de Deus triunfar e todos os filhos de Deus, independentemente da nacionalidade, da geografia, da área do mundo onde vivem, ou da época em que vivem ou viveram. Quando é que Jesus virá para estabelecer o eterno reino da glória de Deus? Essa pergunta tem sido feita ao longo dos séculos, mas foi respondida por Jesus. Vamos aqui a Mateus capítulo 24, e eu compartilho com você aqui no verso 36. Jesus diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A respeito daquele dia e hora da segunda vinda de Cristo, da época do retorno de Jesus. Quando é? Quando será esse tempo? Jesus diz: quanto a isso ninguém sabe, somente o Pai. Nós temos certeza quanto ao evento, a segunda vinda de Cristo. E esse evento será glorioso, majestoso, visível, audível, pessoal. Quanto ao, quando o tema é a segunda vinda de Cristo a este mundo, nós somos chamados para nos prepararmos para esse dia. No entanto, a ninguém é dada autorização para especular quanto à data do evento. Você compreende? Por isso que Jesus diz essas palavras: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Muitos tentaram marcar datas para a segunda vinda de Jesus e todos que fizeram isso se frustraram. Eu insisto com você, nós não somos chamados para especularmos, para fazermos previsões quanto à data, o tempo da segunda vinda de Cristo. Nós somos chamados sim para nos prepararmos, não para fazer previsão, mas para estar em prontidão. Eu posso ler mais um pouquinho aqui, agora, aqui mesmo em Mateus capítulo 24, versos 42 a 44. O Senhor Jesus diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá em hora que vocês menos esperam. É isso. Jesus diz: vigiem, prontidão e não previsão. E como que a gente se prepara para esse dia? Estudando a palavra de Deus
e procurando viver segundo as orientações do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, como é bom saber, Pai, que Jesus virá na hora certa. Não sabemos qual dia será, porém sabemos que será o dia certo. Porque Tu sabes todas as coisas, nada escapa à Tua soberania. Ajuda-nos, Senhor, a nos prepararmos devidamente para esse dia, a fim de que o retorno de Jesus seja para a nossa salvação eterna. Em nome desse Cristo maravilhoso nós oramos. Amém.